Glória a Deus. Gente boa, receba a graça e a paz do Senhor. Muito bom estar aqui com vocês. Eu quero dividir com vocês uma palavra. E como nós estamos celebrando o aniversário da igreja, você pode dar glória a Deus por isso? Nós vamos tentar aqui abordar acerca da missão da igreja nesses dias, se utilizando de alguns textos que eu considero como códigos, né? Eu não vou falar nada daquilo que você já não saiba, mas eu quero unir alguns textos da Bíblia que eu coloquei nome de código, só para ficar chique, né? Não tem nada de código, e tentar expor a vocês acerca da nossa missão. E eu vi aqui que a missão de vocês é amar, servir e crescer. Amém ou não? Amém. Então existem muitas coisas nesses dias que se perderam. Princípios, doutrinas. E doutrina não tem nada a ver com costumes e usos, tá bom? Que a gente vai aperfeiçoando a igreja e a gente vai perdendo aquele molde original da igreja. Então a gente tem muitas palavras filosóficas e pouca palavra bíblica. Muitas frases de efeito e palavras bonitas sem sentido, que não nos levam a lugar nenhum. Então eu quero aqui me utilizar da palavra de Deus para tentar expor a vocês algumas verdades e tentar direcionar você a uma missão. Olha para o seu irmão e diga: você tem uma missão. Então eu quero usar um texto aqui no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João. É um texto conhecido de toda a igreja, e eu vou partir desse texto aqui. Quem achou João 15, diga amém. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também nem vocês podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, qual o resultado disso? Qual o resultado? Olha para o seu irmão e diga: a condição é essa: permanecer nele e a palavra dele permanecer em você. Diga: e você tem direito de pedir o que você quiser. Diga: e a resposta não está na condicional. Diga: e será feito. Amém? O relacionamento dessa declaração de Jesus aqui, ela tem uma conotação de responsabilidade. Na verdade, essa expressão, não relacionamento. Porque o judaísmo, ele está extremamente relacionado à religiosidade judaica, ela está extremamente relacionada com a videira, principalmente dentro dos primórdios dos profetas e dos salmos. Porque todas as vezes que você vê Israel, e eu queria só te dar um adendo aqui, existem algumas passagens bíblicas que a videira, ou que a vide, ela se relaciona a Israel, e outras passagens se relacionam a uma terra, e outras passagens se relacionam a uma herança. Então a gente precisa saber o contexto para que a gente tenha a percepção de que a gente não está contradizendo o que a Bíblia está falando. Então texto sem contexto é pretexto para heresia. Então desse princípio aqui, Jesus está assumindo a responsabilidade de ser a videira verdadeira. Quer dizer que existiam videiras falsas. E ele, assumindo essa responsabilidade, ele está alfinetando o contexto da religiosidade judaica. Porque em todo o contexto da Bíblia, quando a Bíblia se refere a Israel como uma videira, é sempre de uma forma degenerada, não de uma forma esperançosa. Quando a gente observa acerca disso, a gente entende que quando nós lemos o texto de Jeremias capítulo 2, verso 20,
o profeta Jeremias vai dizer que eu mesmo te plantei da vide excelente, e uma semente inteiramente fiel, ou pura em uma outra tradução. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como uma vide estranha? Ou seja, a expectativa de Deus quando plantou Israel como uma videira é para que eles dessem frutos bons, para que eles pudessem corresponder à expectativa de Deus no sentido em que eles foram plantados. Só que Jeremias vai denunciar dizendo que eles se tornaram, mesmo sendo de uma semente excelente, se tornaram uma planta degenerada e brava. O Salmo de número 80, verso 8, 15 e o 16, o salmista vai dizer, verso 8, trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Verso 15, e a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti, será queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Ou seja, o salmista está aqui usando uma alusão de que Deus iria cortá-los, de que eles seriam queimados por não ter correspondido essa expectativa de Deus de produzir bons frutos. Quando você observa Isaías, capítulo de número 5, é a parábola da videira. Isaías usa uma figura de linguagem de uma forma parabólica para dizer que ele tinha a esperança de que esse Israel produzisse bons frutos, mas infelizmente eles não conseguiram produzir. E o grito do profeta parece uma alusão à expectativa de Deus. Eu queria que vocês fizessem aquilo que eu desejava, mas infelizmente vocês não conseguiram corresponder isso. Quando nós lemos Ezequiel capítulo 19, do 10 ao verso 14, Ezequiel vai dizer assim: a tua mãe era como uma videira plantada junto às águas, ela frutificou, encheu-se de ramos por causa de muitas águas, e tinha uma vara forte para cetro de governador. Elevou-se a tua estatura e os seus espessos ramos, e foi vista a sua altura como a multidão dos seus ramos, mas foi arrancada com furor e lançada por terra. O vento oriental secou o seu fruto, quebrou-se a sua árvore forte, ou a sua vara forte, e o fogo a consumiu. O que Deus está dizendo aqui? Que como eles não corresponderam a essa expectativa, eles foram levados a um ambiente para um tratamento. Porque apesar de Israel não corresponder a essa expectativa, eles estão sendo tratados para que num tempo determinado eles correspondam a isso. Para deixar isso muito mais claro, a parábola que deixa isso muito mais objetiva, talvez seja a parábola de Mateus capítulo 21. Pode ler sua Bíblia, ela pega lá, Mateus capítulo 21, versículo 33. Se puder colocar no telão, fica legal aí para a gente ler. Quem é esse dono de família, o dono da terra que está no verso 33? Deus, que arrendou a sua vinha a uns lavradores. Arrendar é contrato de aluguel. Não existe contrato de aluguel vitalício. Então todo contrato de aluguel, você tem a data de entrada no imóvel, você tem a data de saída, porque é o término do contrato. Terminou o contrato, o que Deus vai fazer? Enviar os seus servos aos lavradores, porque ele arrendou a vinha aos lavradores. Quem são esses lavradores? Israel, o povo que Deus fez uma aliança. Como eles precisavam corresponder os frutos, Deus vai enviar os servos. Os servos não são os lavradores, porque se os lavradores fazem parte do contexto de Israel, quem são os servos? Os profetas. Então os profetas vieram cobrar os frutos. Eu costumo dizer que você pode ser tudo na igreja, mas não seja profeta, porque profeta é um cara que não tem bons amigos. Profeta, ele denuncia. Profeta não é the king, the power, the best. Profeta denuncia, profeta direciona, amém? E tudo que o povo hoje não quer é ouvir o que Deus tem para falar. A gente quer ouvir o que a gente gosta, não o que Deus tem para falar. Porque se a gente parar para ouvir o que Deus tem para falar, a gente não suporta 2 cultos. Amém ou não? Tá, deixa para quieto. Então, os profetas vieram denunciar. Aí você pode aí pegar dentro do conceito teológico, profetas maiores, menores, mas todos os profetas vieram com voz de denúncia. Só que o que os lavradores fizeram? Churrasco? Fizeram churrasco? Uma paeja? Fizeram camarão a alho e óleo? Não, o que eles fizeram? Maltrataram, porque profeta apanha. Amém ou não? Profeta é ferido. Profeta se magoa. Amém? Bacana do profeta é que ele é ferido e magoado, mas ele não deixa de ser profeta.
Então eu não posso usar das minhas feridas para anular o meu chamado. Você só está sendo ferido porque você tem um chamado. Vocês estão aí ou não? Paulo vai dizer isso a Timóteo, que quem quer seguir a Cristo padecerá muitos males. Então você não veio aqui para ser aplaudido. Tem chamado, você vai sofrer. Alguém vendeu uma ilusão diferente para você? Tem chamado, você vai chorar. Amém ou não? Porque você está indo na contramão de tudo aquilo que as pessoas querem. Então os profetas apanharam. Só que Deus tem uma ideia. Quanto mais matam os profetas, mais profetas ele gera. E profeta não se gera na escola de profetas, porque a escola de profetas não gerou um profeta. Profeta gera no ventre de uma mulher estéril. É Deus quem faz. Tudo para que todo mundo entenda que existe carimbo de autenticidade celestial naquilo que você foi chamado. A maioria dos profetas não nasceram profetas, foi Deus que os fez. Vocês não estão aí. O Amós era boiadeiro, Deus fez profeta. Ezequiel era filho de sacerdote, Deus fez profeta. Você era filho da mãe menininha de Cantuá, Deus te fez profeta. Você tinha tudo para dar errado, Deus te fez profeta. Você estava bebendo cachaça, dançando até o chão, Deus te fez profeta. Então, é Deus quem faz, amém ou não? Bate na mão do teu irmão e diga, foi Deus que te escolheu, foi Ele que te chamou. Ah, mas tem gente que não gosta de mim, o problema é deles. Não viva a vida tentando dar satisfação do teu chamado. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que o teu chamado te protege. Que você tem que fazer tudo ao contrário de que aquilo que alguém espera. Porque alguém tem a expectativa de que você desista. Daqui a pouco você diz, não, vou continuar. Porque essa é a resposta que alguém precisa ter de você. Não é você enfurnado no quarto, se batendo, se cortando, viciado no Netflix. É você trabalhando, crescendo, evoluindo, prosperando. E era para dar glória a Deus, então vou parar. Então Deus envia outros profetas. E eles são tratados com churrasco. Não, da mesma forma. Até que Miles Monroe vai dizer que Deus tem uma ideia. E qual é a ideia de Deus? O filho. O herdeiro. Ninguém está aí. E acredite, Jesus não veio para poder tirar onda de iate. Ninguém está aí, né? Jesus não veio para ficar rico. Ele veio para anunciar um reino. Vocês não estão aí, né? A maioria dos apóstolos terminaram a vida martirizados. E tem gente que quer terminar a vida com casa na frente da praia. Não é isso. Evangelho não é isso. Evangelho de Deus é amor, paz e gozo do Espírito Santo. Amém ou não? Porque não é comida e nem bebida. Vocês estão vivos? Então pode faltar pão, pode faltar água, mas não pode faltar em você a presença de Deus. Porque se a presença de Deus não faltou, não está te faltando nada. É Ele que vai te prover as coisas. Segure a mão do teu irmão e diga assim, todo milagre, toda provisão é precedida de uma grande escassez. Você nunca vai experimentar o girê se não houver falta de pão. Você nunca vai experimentar o rafá se você não ficar enfermo. Você nunca vai experimentar o Senhor é nossa bandeira se você não estiver em guerra. Então todos esses processos que você está passando é para que você experimente a boa mão do Senhor que está te ajudando. Glória a Deus, Deus está te ajudando. Deus está te ajudando. Por que eu digo isso? Porque você sabe que o Cordeiro não foi morto na cruz, né? Uau! Ele foi morto antes da fundação do mundo. Então Jesus não veio tirar onda de Messias. Porque ele já tinha um Messias. Pergunte qual? Barrabás. E se colocássemos um tribunal hoje aqui para colocar Barrabás e Jesus para ser crucificado, a gente crucificaria Jesus de novo. Porque Barrabás vai doer, mas vai curar. Mas posso até não voltar mais aqui, mas tem que falar. Porque Barrabás, ele é mestre em tirar do rico para dar para o pobre. Barrabás é o dono do bolsa. Barrabás não quer que você aprenda, Barrabás quer que você descanse. E Jesus te ensina. Por isso que um ensino é muito superior do que um milagre. Porque milagre não faz crente. O que faz crente é ensinamento. Porque se milagre fizesse um crente, os 10 leprosos eram apóstolos. O Lázaro seria um discípulo, a mulher do fluxo de sangue seria uma missionária. Mas o que é que fez os discípulos? Ensinamento, sermão do monte. Você conhece gente que recebeu um milagre e hoje está falando mal da igreja? Não, você não conhece? Que planeta você vive, irmão?
Você conhece gente que fez campanha, a porta se abriu hoje, não está na igreja e fala mal do pastor? Que planeta que você vive, irmão? Então milagre não faz crente. Agora talvez você esteja sentado lá de alguém que tem 10 anos da mesma enfermidade, mas não desviou. 10 anos lutando com o marido, mas continua crente. 10 anos lutando com o filho, mas continua na igreja. Ah, vocês eram para aplaudir o Senhor, porque isso é ser crente. A ação pedagógica do Senhor é diferente da nossa. Nós não aprendemos na Bíblia em alegria. A gente aprende em funerais. Melhor é ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Então você aprende com lágrimas, não com riso. Por isso que a igreja brasileira vive num ambiente de um berçário. Por quê? Porque a gente tem que usar figura de linguagem e às vezes até fantoche para fazer os bebês com 40, 50 anos de idade entender aquilo que já deveriam entender. Aí a gente tem que repetir, desculpa, eu sou crente, tá bom? A gente tem que ficar repetindo o que é óbvio. Tem que ficar perdendo 10 minutos para poder convencer você que já tem 200 anos a dar uma oferta. Isso é berçário, gente. E a gente tem que se levantar. Por isso o escritor aos Hebreus repete o que Paulo, por isso a linguagem da carta aos Hebreus é semelhante à de Efésios e Colossenses, porque repete a mesma coisa. Eu queria dar um alimento sólido para vocês, mas vocês estão sendo amamentados. Porque se você der uma comida de uma criança para um adulto, ele morre de inanição. Agora dá uma comida de um adulto para uma criança, morre engasgado. A igreja não é um berçário, pessoal. Engraçado, para as coisas do mundo a gente amadurece. Você aprendeu rapidinho a fazer a dança do TikTok. Os jovens aprendem rapidinho a como se tira uma foto para receber um engajamento. E quando não enganja através de uma foto, compra seguidor. Mas a gente não aprende nada sobre o manual da nossa vida. Porque avivamento não é quando a gente pula. Avivamento é quando a gente frequenta a sala de aula. Vocês estão vivos ou não estão vivos? Então se você arruma tudo quanto é tipo de desculpa para não aprender, cuidado, que você é uma presa fácil. Respira fundo. Pronto, agora pastor, paz e amor de novo. Nesse ambiente, a Bíblia diz que ele veio como herdeiro. Mas eu disse, número 1, Jesus era cordeiro. Número 2, na parábola ele é herdeiro, mas no conceito espiritual ele é semente. Mateus 13 diz que existe uma metamorfose para que a semente possa germinar. Ela tem que morrer. Porque se ela não morre, ela não germina e não produz muitos frutos. Então Jesus sabia que tinha que morrer. Uau! Porque ele era uma semente. Semente é a palavra, pastor. Sim, semente é a palavra, mas a palavra é Cristo. Então a semente tem que morrer, senão ela não germina. Aí vai uma teologia pentecostal. Tem alguém aí, pelo menos um aqui pentecostal? Tá. Colocaram o corpo de Jesus dentro daquela sepultura, mas ele nunca esteve lá dentro. Porque quando Jesus ressuscitou, ele ressuscita com o mesmo corpo que ele foi crucificado. Para quê? Para dizer aos gnósticos que ele tem poder sobre a carne. Ele não venceu só a cruz, ele não venceu só os romanos, ele venceu a carne também. Por isso ele disse a Tomé, toca aqui. Vocês não estão vivos. Só que quando ele desce, quando ele vai na pré-sepultura, a luz que nós temos é que ele vai nas partes mais baixas tomar a chave daquilo que era imperativo, a morte, rei dos terrores. Ele toma a chave da morte, do inferno, para te dar vida eterna. Aí Paulo escreve aos Colossenses gritando, era para tu dar um grito agora. Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas tragada foi a morte na vitória. Houveram muitas pessoas que foram crucificadas, mas Jesus foi o único que foi crucificado e ressuscitou. Agora escute, para tu dar um pulo dessa cadeira. Ressuscitou para quê? Para te dar uma vida que você não merecia. Segure a mão de alguém, diga, a cruz não era dele, a cruz era sua. Diga, a cruz é da nossa família, a cruz era da nossa denominação, mas ele venceu a cruz.
Não aplaude não que vai ficar melhor. Pastor, para quê? Eu preciso de alguém aqui. Eu vou usar o Sidão. A morte para os gregos. Eu vou falar de demônio, tá? Era um demônio? Não, tu não. Parece, mas não é. Chamado Thanatos, era o dono da morte. Thanatos era um demônio que tinha... Quem já viu o esqueleto do He-Man? Munrado Thundercat. Cara de caveira, capuz. E tinha uma embarcação que pegava um ente querido da pessoa, colocava nessa embarcação e levava até o Hades ou ao Seol. Jesus em vida parou esse barco. Porque a dança da morte, quando chega o dono da vida, desafina. Ele parou o barco da viúva, do filho da viúva de Naim, dá um glória a Deus. Parou a embarcação de Lázaro, dá um aleluia. E ele parou a embarcação da tua vida também, quer ver? Ele parou a morte para poder nos dar a vida. Por isso que agora, aquilo que os gregos consideravam como morte, que era ruptura, agora a Bíblia nos faz entender que a morte é sono. Por isso o crente não morre, o crente adormece. Teu pai, teu avô, teu tataravô não morreu. Se morreu em Cristo, está dormindo. E quando a trombeta soar, os que dormiram vão acordar primeiro. E nós vivos vamos ser transformados. Vocês estão aí ou não, gente? Por que, pastor, não morro mais? Porque Jesus matou a morte. Mas como é que eu tenho certeza que Ele matou a morte? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não. Então você não tem prazo de validade? Aonde é que eu morri, pastor? Do batismo. Porque se com Ele nós morremos, com Ele nós ressuscitamos. Segura a mão de alguém e diga: eu não morro mais, porque eu já estou morto e agora eu vivo para Ele. Vai doer nos bonecos reborn agora. Se você está morto, morto não tem sentimento. Então para de ser mimizento. Para de se magoar com qualquer coisa, palhaçada. Qualquer coisa eu não quero mais. Eu estou orando para ver se alguém substitui ano que vem, porque eu não aguento mais. No mundo você não dizia isso. Vou falar mesmo. No mundo, quando a gente jogava futebol, a gente tinha que chegar 1h30 para poder ser escolhido para o time. Agora chega na igreja, o engraçadinho que tem ministério, fica chegando tarde. Tenha responsabilidade com aquilo que Deus confiou na tua mão, porque um dia Ele vai te cobrar. Aí a gente fica nessa hipocrisia dizendo: por Ele estou gastando. Tá bom. Ó, eu vou precisar de você hoje, tá? Mas você não precisa não. É só se você quiser. E é o dia que você tem célula, é o dia que você tem culto. O patrão nem está forçando. Mas como você aborta culto, você prefere gastar tempo. Eu não sei quantos aniversários eu passei pregando. Eu não sei quantas festas dos meus filhos eu não consegui estar com eles, porque eu estava viajando. E nenhum deles desviaram. Toda a minha família é crente. Porque eu aprendi um princípio: cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas coisas. Vocês estão aí? Ele é o escudo na frente, a sombra à direita, mas a proteção na retaguarda. Enquanto você está avançando, Deus está com os seus anjos tomando conta de você. Só que aqui, quantos dias leva uma semente para poder germinar? A do feijão é um pouco mais de uma semana, se eu não me engano. Tanto tempo que eu coloquei o feijãozinho lá no algodão. Mas essa aqui demora 3 dias. Porque na sexta ela foi plantada. No sábado ela está germinando. E no domingo de manhã ela cresce. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim e não der fruto, Ele corta. Ele o quê? E toda que produz fruto, Ele poda. Para quê?
Quem corta? Quem corta? Então Deus sabe quem está conectado na árvore roubando a vida dela sem produzir. Não rouba a vida da árvore. Você está correndo um sério risco de ser cortado. Vamos continuar? A parábola continua. Essa ilustração é para você entender o contexto da profundidade. Mas a parábola continua. Porque a pergunta foi feita: e agora o que fará o pai de família aos lavradores maus? O texto diz que ele vai pagar, vai castigar os maus e vai arrendar a sua vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no tempo determinado. Você já matou essa charada, né? Porque se os primeiros lavradores que eram os maus condiz a Israel, quem são essa segunda leva de lavradores? A igreja. Eu acho que você não percebeu que a terra está arrendada para a igreja. Você sabe que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios que Jesus é nosso último Adão. 19 de Lucas, verso 10, ele veio salvar e buscar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ok? A tradução original é o que se havia perdido, não o que. Ele pode estar falando de pessoas, mas está falando de coisas também. Ok? Jesus não é o segundo Adão porque não tem o terceiro. E o que ele veio buscar e salvar? Aquilo que o primeiro Adão perdeu. E o Adão não perdeu uma religião e nem a salvação. Vocês estão aí ou não? Se você acha que o Adão perdeu a salvação, que você não leu a Bíblia ainda. Primeira coisa, quando Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Então atributos que eram exclusivos de Deus, Deus dividiu com o homem. Imortalidade. Paulo escrevendo aos Romanos diz que o homem não morria, porque a morte só veio depois do pecado. Então antes do pecado, no estado original, o homem era imortal. Entendeu? Entendeu? Aí vamos viajar um pouquinho? Eu acredito. Pode dar um corte aí depois, aí vai virar heresia na internet. Que o Adão podia mergulhar e ficar o tempo que quisesse embaixo da água que não morria. Até porque ele não vai ficar esperando a baleia submergir para dizer a baleia. Porque Deus fez tudo, toda a estrutura foi Deus que fez. E deu autonomia para o homem nomear. Ele era imortal. Se a gente partir do princípio de João 3,16, que não é uma palavra para ímpio, é uma palavra para crente, a imortalidade nos foi devolvida. Então o que apodrece em você é o corpo. Vocês não estão aí não, né? Mas se estiver salvo, não tem apodrecimento. Acabou, não tem prazo de validade. Segunda coisa. Quando Deus olhou para Adão, a primeira coisa que Deus fala para Adão não é: eu estou carente de adoração, porque o maestro do coral se rebeliou, levou a terça parte dos anjos. Eu preciso de alguém que toque para mim. Me adora, meu filho. Deus depressivo? Com síndrome do pânico? Com gatilhos? Deus é soberano. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então ele é antes da existência, antes das células, das microcélulas, das macrocélulas. Ele é antes do cosmos. Então Deus não está a gente não pode atribuir a Deus sentimentos humanos. Então Deus não estava carente de adoração. Por isso, a primeira palavra que Adão ouve é governe. O que Deus estava entregando na mão do homem era a chave do governo da terra. E não foi isso que Jesus devolveu para a gente? Porque se a terra foi arrendada aos lavradores, Deus deu autonomia a Israel. Mas como eles falharam, Deus deu autonomia à igreja. Por quê? Salmo 8, verso 4 em diante. Pouco menor fizeste do que os anjos, mas de glória e de honra o coroastes. Fazes com que tenha domínio sobre as obras das suas mãos, porque todas as coisas puseste debaixo dos seus pés.
Salmo 116, verso 15, ou 15 e 116, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A chave da autoridade da terra está sobre a igreja. Você não está vivo, vai melhorar. Calma aí. Como é que eu entendo isso? Jesus vai fazer um Vox Populi pessoal, um IBGE. Em Mateus 16, Ele pergunta aos seus discípulos o que o povo está dizendo dele. Para fofoca todo mundo fala. Estão dizendo que você está roubando a mensagem de Elias. Estão dizendo que você parece com Jeremias. Isso é tudo fofoqueiro. Não é porque a gente é discípulo que a gente não guarda uma fofoca. Mas não é para... Deixa quieto. Mas Jesus olha para os discípulos e pergunta para eles: e vocês que já estão mais de 2 anos comigo, o que vocês acham que eu sou? Ninguém fala nada, mas Pedro se levanta e diz: tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo? Olha o que Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem o sangue que te revelou. Abro aspas. Se na carne ele revela o Filho de Deus, imagine no Espírito o que ele não pode fazer. Mas foi o meu Pai que está no céu. Por isso a ti te digo: tu serás Pedro. Aqui é um trocadilho de palavras. Na verdade, Jesus está dizendo: eu conheço você, filho de Jonas, o pescador que eu conheci na beira da praia, no mar da Galileia, numa pesca fracassada. Mas mediante a declaração daquilo que eu sou, eu também declaro o que é que você vai ser. Hoje tu é Pedro. Aliás, hoje tu é filho de Jonas, mas amanhã tu será Pedro, fragmento de uma rocha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Calma, calma que tem 2 revelações aqui. A primeira revelação: só se pode considerar a igreja quando se revela o Cristo. Porque foi a primeira vez que a palavra igreja apareceu. Porque foi a primeira vez que a palavra Cristo aparece. Então igreja só se considera, não é quando o pregador conhece as tábuas da Arca de Noé. É quando Cristo é revelado. A igreja não é egocêntrica, ela é cristocêntrica. O trono da igreja, só Jesus pode se sentar nela, mas ninguém. Então se você é fã-clube de... Se você faz parte do fã-clube de patricinha, de pegadora, de pregador, cuidado, porque Jesus é o único que pode estar no centro de todas as coisas. Porque por Ele, para Ele, foram feitas todas as coisas, não a nós, mas ao nome dEle seja a honra, seja a glória, se esconda na cruz. Paulo disse: eu, se tiver que me gloriar, não me elogia não, que eu corro o perigo de achar que é verdade. Me esconda na cruz. Tá. Agora escute. Olha a autoridade. Já que Jesus revela a igreja, aliás, Pedro revela Jesus e Jesus revela a igreja, ele diz: tu serás Pedro ou Petrus, e sobre esta declaração edificarei a minha igreja. Se você pegar uma veia de rocha em Santo Antônio de Pádua, em Itaperuna, que existem pedreiras, em Cachoeira de Itapimirim, aquelas pedreiras são veias de rocha que você pode explorar 30, 40 anos. Você pega uma dinamite, na maioria das vezes explode a rocha, ou senão o cara fica no trabalho manual, para poder tirar o granito, tirar etc, etc. E agora já tem máquinas que fazem isso. Máquinas que fazem isso. Se você pegar qualquer fragmento dessa rocha, que vai ficar lá sendo explorada há 30 anos, e explodir, e ela soltar esses fragmentos, se você fizer o exame dos fragmentos, você vai entender que é a mesma composição que tem na rocha. Só uma pessoa entendeu. Então quando Jesus diz que Ele é a rocha, mas a igreja é a pedra, é a mesma essência do Cristo glorificado que tem na igreja do Cristo ressurreto. Agora olha para mim, se tu não explodir esse lugar, para que tudo isso? Porque eis que te dou na mão a chave. A chave do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tome a mão do teu irmão, diga: você entendeu que a igreja tem a chave que abre a porta do reino dos céus. Diga: a chave é autoridade. Diga: o Senhor está renovando a autoridade que Ele te deu aqui nessa noite. Quando você voltar para a tua casa, a depressão não te pega mais.
Esse demônio de perturbação vai sair de lá hoje, porque você vai voltar debaixo de uma nova autoridade. E a Mashideremai varas. Bote esse pezinho no chão, bate no chão, dizendo: eu estou debaixo de legalidade. Diga: eu estou debaixo de legalidade. Diga: Satanás, você está ilegal na minha família, você está ilegal no meu trabalho, você está ilegal na minha rua. Sai de lá! Liga, irmão, liga, irmão, liga! Liga, liga, liga! Liga, 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 liga! Liga, liga! 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 Levante a mão, bate: eu sou a igreja! Eu sou a igreja! E as portas do inferno não prevalecerão contra ela! Nós somos a igreja! É por isso que Ele cobra de você e de mim, porque você está conectado nele, você tem a vida dele, a vida que flui na videira flui em você também. Aí fica você babando, com medo de Satanás, com medo de feitiçaria, com medo de demônio, com medo de pensamento, com medo de ansiedade, com medo de depressão. E o Senhor está dizendo: o maior é o Espírito que habita em você. Maior é o Espírito. Eu não estou demonizando isso. Eu tenho meus gatilhos, eu tenho as minhas fragilidades, mas todas as vezes que eu penso que estou fraco, quando eu penso que é o meu fim, lá vem Jesus me renovando. Jesus não é um promoter, Ele não é um agenciador, que quando vê que você está velho e cansado, Ele coloca outro no teu lugar. Não, quando Ele vê que você está cansado, Ele te recicla, te renova. Ele é um olheiro que sabe a estrutura do vaso. Proma e azelemagas. Segure a mão de alguém, diga: não é o teu fim. Diga: é só o teu começo. Diga: a tua história não acaba desse jeito. Diga: se prepare para o próximo nível. Se prepare para o próximo estágio. Quando eu pensei que a minha vida tivesse acabado, ela começou. Então não estou aqui tentando te alfinetar, falar sem ganho de causa, zombar de ansiedade e depressão, longe de mim. Eu estou falando para você que isso tem cura. Como analista, a gente pode até te passar um tratamento, até um fitoterápico, para desacelerar a sua mente. Mas como profeta, alta cura. Isso aqui para quem é moderno é plataforma, mas para quem entende que isso aqui ainda é altar, tem fogo aqui. Tem fogo aí na tua vida. Vocês estão aí ou não, gente? Isso aqui queima. A vida não acaba. Meu filho saiu de casa para cortar cabelo, tomou 2 tiros de fuzil. Eu achei que a minha vida ia acabar, porque eu não tenho histórico na minha família de ninguém que faz isso, que tomou tiro, foi assaltado. E por que que eu, como pastor, pregador, recebi esse presente de Deus? Lembra disso. Quando a dor vier te visitar, Deus nunca vai dar nada para você sem que Ele tenha te preparado primeiro. Em algum lugar da tua caminhada, Deus te preparou para você atravessar a dor que você está atravessando. Deus nunca vai te provar para te perder, sempre para te evoluir. Segure a mão de alguém, aperta a mão dele e diga assim: então suporta. Diga: aquilo que você não pode vencer, o Espírito Santo está te ajudando a suportar. Suporta. Deixa a lágrima rolar, deixa a pressão chegar, mas suporta.
Fala para ele: não desvia, não toma remédio para morrer, não sai da igreja, não sai de casa, não é malahama, é fácil. Não divorcia, não acaba com o casamento, espera, porque vai passar. Vai passar. Eu sei que é dor, porque a cena que eu vi, eu não queria que o meu maior inimigo tivesse, porque eu estava lá do lado do meu filho, assim que ele tomou 2 tiros. Um tiro à distância no braço, fratura exposta de um fuzil 762, e outro tiro a queima-roupa de fuzil. Eu sei o que é dor, gente. Eu sentei do lado do meu filho e orei por ele. Ele chorou, e hoje eu entendo que ele estava tendo espasmos de dor, chorando. Eu falando: tu vai ser um milagre, tu vai ser testemunho, tu vai ser tudo isso. Profetizei, orei, não adiantou. O vale estava me esperando. 2h38 da tarde, a assistência social do UPA, do Parque Lafayette, lá em Caxias, anunciou que ele não resistiu aos ferimentos. Meu chão foi embora. O meu grande pecado naquele dia foi ter me precipitado, colocado na internet que meu filho tinha sido baleado. E agora todo ano o Facebook me mostra isso. Quando eu cheguei em casa, minha esposa estava orando com algumas irmãs. E quando eu dei a notícia, ela desmaiou. Eu nunca vi a Valéria desmaiar. O chão da gente foi embora. E eu me lembro, e alguém me perguntou: pastor, o que fez você se recuperar? Eu não sabia responder, mas agora eu te respondo: o quarto. Eu não fui fazer loucura, eu fui para o quarto. Eu fui cumprir Mateus capítulo 6. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Foi isso que eu fiz. Eu entrei para o meu quarto, puxei a cadeira da escrivaninha e sentei na cabeceira da cama. Olha para mim. Diversas mensagens da biblioteca que eu tenho, de livros que eu li, de orações que eu fiz pedindo a Deus pão. Que a gente sempre morou na favela, sempre fomos pobres. Eu não pedi a Deus riqueza, até que o Sidão no outro dia estava chorando na estrada. Agora a gente anda com um carro bacana. Eu moro numa casa um pouco melhor, mas eu sei de onde eu vim, gente. E a gente orava, não era para Deus dar dinheiro, era para Deus usar a gente. Diversas vezes eu fui para congresso, renunciava à venda de fita, CD, falava assim: que ninguém compre nada, mas que o Senhor me use. Foi nesse mesmo ambiente. E eu vou dizer para você, estou arrepiado: não deixe os lugares que Deus fala contigo. O Senhor tem te visitado naquele ambiente, mas quando Ele olha para você, você está no TikTok, você está maratonando, você tem tempo para ficar 10 episódios de uma série, mas você não tem 1 hora para conversar com Deus. Deus está reivindicando o tempo dele de volta. Ele está exigindo o tempo dele de volta contigo, um tempo precioso que você não pode abrir mão. É por isso que você está em depressão. É por isso que a angústia bateu na tua porta, que você não ouve mais, você não conversa mais. Você está pagando 250 conto para um analista ouvir de você o que o Espírito Santo quer ouvir. Eu não estou aqui, por favor, tocando fogo em você. Eu tomei remédio também. Só que um dia eu fui orar pelo remédio, o Espírito Santo me visitou. Perguntou para mim o que eu era para, o que ele era para mim. Eu com remédio na mão para consagrar remédio para ficar dopado. E eu respondi: tu és tudo para mim, Senhor. Eu abri mão do remédio, joguei na lata do lixo, aliás, no vaso e dei descarga. Nunca mais tomei um remédio. Estou vivo. A dor chega, eu vou para a oração. A cicatriz, quando inflama, eu vou para o joelho. Eu vou para o monte, eu vou para a vigília, eu vou ler a Bíblia, eu vou dar um mergulho na praia. Faz alguma coisa. Espírito Santo encerra aqui. O Ministério de Louvor pode subir.
Espírito Santo subiu no meu coração e falou coisas dizendo: qual é o nome do teu filho? Eu vou te explicar o porquê disso, para não ficar sem pé, sem cabeça. Eu descobri, pastor, que toda dor tem um nome. Quando Deus pergunta o que é óbvio, não é porque Ele não sabe a resposta, é que Ele quer saber de você se você sabe onde está doendo de verdade. Porque às vezes a dor que você sente não é de onde você pensa. A Bíblia diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireita as suas veredas. Reconhecimento é dizer que Deus está com a verdade e você com a mentira. Segunda coisa, ele me perguntou qual é o número da camisa que ele jogava. O Lucas sempre jogou com a camisa de número 22. Eu descobri por que ele jogou esses dias com a camisa de número 22. Tinha um jogador do Flamengo chamado Everton, e o Everton jogava com a camisa de número 22. O Lucas gostava dele, então sempre era 22. O último clube que ele estava jogando, ele tinha a camisa de número 22. Com a idade que você me devolveu ele, eu te confessei dizendo 19. Gente, está doendo hoje, tá? Quando eu abri a Bíblia, que eu lembrei disso, Lucas 22, 19. Eu lembrei que a Bíblia existe, que eu não sabia nem onde eu estava. Está escrito: tendo partido o pão, deu graças e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos. Quando eu fechei a Bíblia, o Espírito Santo veio no meu coração dizendo: é a vida pela vida. Você nunca vai saber o valor de uma alma se você não souber a dor que é perder uma. Tem jovens aqui que estão sentindo dores porque perdeu o namorado. Está doendo porque você terminou o seu noivado, que você entregou o carro, que você não conseguiu pagar o cartão esse mês. Você está em crise, né, irmã? Você está devendo a luz, nunca deveu nada, está devendo uma parcela de alguma coisa. Você está querendo bater no teu marido. Você não sabe o que é dor de verdade. Quando eu fechei a Bíblia, o Senhor disse: ou você sai por aquela porta para ser uma vítima, ou você sai por aquela porta para ser uma referência. Ali eu entendi a verdade entre o verbo ser e o verbo estar. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu estou, verbo de passagem, eu sou a minha essência. A tua fraqueza te traz aqui, mas é a força do Espírito que te mantém. Por a mão do teu irmão, diga assim: não perca a sua autoridade pela dor que você sente. Diga: é agora que você tem que canalizar a sua dor e transformá-la em força. Eu peguei a minha dor e transformei em força e disse: eu não vou ficar na porta de delegacia levantando faixa para tentar ressuscitar o que não volta mais. Então eu transformei a minha dor em um projeto, e desse projeto nasceu uma igreja. E nessa igreja o Romário, a Bárbara e a Juliana estão congregando com a gente. E dessa igreja está nascendo outros filhos, e outros filhos, e outros filhos. E hoje são mais de 150 crianças no projeto. Por quê? Porque eu não fiz altar para a minha dor. Eu fiz da minha dor força. Respira fundo. A terra está arrendada para você, mas por quanto tempo? Se para Israel teve um tempo, para a igreja não é eternidade. O contrato vai acabar. Será que a gente tem ferramenta para trabalhar nesse tempo? Tem. Vocês vão cantar, não vão? Escolheram a música? Não vem com nhenhenhenhen, não. Lucas capítulo 10. Se eu não me engano, versículo 38 é a parábola do bom samaritano. O homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado no meio do caminho. Quem é esse homem? Somos nós. Quem são os salteadores? Os demônios, o diabo. Até que passou um sacerdote e o levita. Quem são os sacerdotes e os levitas? A religião. E eles passaram de lado vendo um homem caído, porque religião não quer ter trabalho com gente ferida. Até que veio um samaritano. Diversas vezes acusaram Jesus de ser samaritano, porque Jesus não era samaritano nem era judeu. Na verdade ele não era nem daqui.
porque samaritano não se comunica com o judeu. E colocar um protagonista de uma história como um samaritano é Jesus alfinetando o religioso. Porque essa parábola foi contada em resposta a quem é o meu próximo e a quem eu devo amar. Vocês não estão aí. Então quando ele explica que o samaritano desceu do cavalo, o cavalo fala de força, de honra. Filipenses diz que ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de homem para morrer morte de cruz. O seu Jesus não é orgulhoso e soberbo. Ele é humilde a ponto de se desfazer. Olha para o seu irmão e diga: soberbo e orgulho não combina com gente que anda com Jesus. Ele é rei, mas a coroa não afastou ele da gente. Vocês estão aí ou não? Porque tem gente que recebe um cargo na igreja e fica soberbo. Jesus recebeu uma coroa de rei dos reis e ficou mais próximo dos seus súditos. A ponte de não nos chamar de súditos, nos chamou de filhos. Quem são filhos daqui? Cadê os filhos? Então nessa ambiência, ele tirou da bolsa o que vai fazer com você: vinho e óleo, e atou as feridas. Eu amo isso aqui, porque o óleo fala de escolha. E ele não te escolheu quando você levantou o braço. Ele te escolheu quando os seus ossos eram informes no ventre da sua mãe. Antes da sua mãe saber o seu nome, Jesus já sabia o seu destino. Porque todos os dias da sua vida estão escritos no seu livro. Vocês estão aí ou não, gente? Salmo 139. Então ele atou-nos as feridas com óleo e com vinho. O vinho fala do sangue, mas também fala de alegria. Devolveu para você alegria. Pegou no seu braço: Sidão, agora não pode ser usado aqui? Vai sim, vem cá. Pegou no seu braço, já curado, restaurado com vinho e com óleo, enxugou suas lágrimas, viu a sua fraqueza, seus limites, suas crises, seus devaneios, mas pegou na sua mão e disse: eu vou te levar a um lugar. E te levou até uma hospedaria, uma estalagem. Chegando lá, ele olha para o hospedeiro e diz assim: eu achei esse homem ferido, porque foi ele que te achou primeiro. Cuidei das feridas dele com vinho e com óleo. Agora toma aqui, pastor, por favor, fica de pé, pastor. Fica de pé, pastorzão. Isso. Vem cá. Recebe aqui 2 dinheiros. Quantos dinheiros? Quantos dinheiros? 1 dinheiro é unidade monetária para 1 dia de serviço. Ele não deu 3, não deu 1, deu 2. Então são 2 dias de serviço. Só que 1 dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como 1 dia. Aqui vai quebrar essa tese de que a gente tem que fazer por amor. A gente faz por amor, mas ele não deve nada para ninguém. Ele te paga para fazer. Todo mundo que faz alguma coisa, ele paga, e ele paga muito bem. Vocês não estão aí não, né, gente? Ele paga. Você vem aqui para pedir oração só por amor, você vem aqui para receber, e ele te paga por isso. A Bíblia diz que tudo que nós damos a ele, da mão dele nós damos. Então tudo que você entrega, primeiro ele te entregou. Por glória a Deus. Olha para mim. Deu dinheiro e disse: cuida desse homem, que eu vou ali e já volto. E o que você tiver que gastar mais, gaste, porque quando eu voltar eu te pago. Segure a mão de alguém e diga: você tem tudo para tratar das vidas feridas que vão chegar. Diga: ele te recompensou antecipadamente. Diga: gasta tudo que você tem, e até o que você não pode gastar, porque quando voltar ele te paga. Eu podia gastar mais tempo aqui para dizer que isso aqui fala das épocas, porque se você associar esse texto ao texto de Oséias capítulo 6, você vai entender porque que ele nos deu os 2 dias. Nos deu 2 dias ou 2000 anos, porque esse dinheiro já acabou. Acabou quando? Pergunta quando? Quando Israel foi restaurado como nação. Então o que nós estamos gastando agora é aquilo que nós não recebemos, porque ele já está voltando.
Vocês não estão aí, gente. Segure a mão do teu irmão e diga assim: ele está voltando. Mas antes dele chegar, nós vamos participar da maior colheita da história da igreja. Fala para ele, sabe por quê? Porque nós temos uma semente. Diga: nós temos a terra. Diga: nós temos a chuva. Pergunta: que chuva é essa, pastor? A chuva temporânea seródia. Oséias capítulo 6 fala que ele está esperando a chuva seródia cair sobre a terra para que ele volte. Tiago capítulo 5 diz: eis que os lavrador espera ansioso, precioso o fruto da terra, aguardando as primeiras e últimas chuvas. Chuva fala de avivamento, chuva fala do Espírito, chuva fala de oh, glória a Deus. Então que chuva é essa? Chuva temporã é aquela chuva que desce torrencial para irrigar a terra, para depois a semente ser lançada e cair a chuva seródia, que é o sereno. Oh, gente, nós nunca teremos Atos capítulo 2, mas também nunca poderemos falar que a chuva deixou de cair sobre a igreja. Hoje já está caindo aqui, amanhã cai também, depois da manhã vai cair, ano que vem vai cair a chuva. Eu estou dizendo, gente, que eu estou sentindo um cheiro de terra molhada. É a chuva caindo, e haverá uma colheita na tua família, na tua casa, na tua vizinhança. Vai chover. É por isso que não dá para a gente ficar triste, de cabeça baixa, achando que acabou. A minha vida está tão maluca que até minha sogra congrega comigo. A sua também? Ah, até a tua sogra vai congregar com você. Ó, ninguém deu glória a Deus. Até teu cunhado chato que está te devendo aquele dinheiro vai congregar contigo. Sua tia chata, aquele teu tio mentiroso também vai congregar com você. Por quê? Porque a tua primeira igreja, onde a chuva vai cair, é dentro da tua família. Abraça teu irmão dizendo: daqui a alguns dias você vai ter que ficar em pé, cultuando a Deus. Diga: se o pastor tiver juízo, vai fazer 2 cultos no domingo, porque a nossa família vai sentar nesse banco para adorar o nome do Senhor. Eu profetizo um tempo de colheita. A totalidade da promessa, o Deus obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não fica de pé para adorar o Senhor. Eu sei. Colheita. Os ramos vão crescer, vão produzir frutos. A totalidade da promessa, o Deus obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Eu amo Jesus. E tem uma música que muito me emociona. Continua, pode continuar. Eu já ouvi ela 750 vezes, não me canso de ouvir. Porque ela retrata a vida da gente, que não merecíamos estar aqui. Ninguém merecia estar aqui. Mas Ele se fez maldição para que você fosse bênção. Ele se fez enfermidade para que você tivesse cura. Aparência, formosura, Ele não tinha nada para que o desejássemos.
mas Ele levou sobre si. E o que a gente tinha só para Ele? Os nossos pecados. Eu não tinha os meus pecados pra me oferecer, mas mesmo assim me amou. Só Mas isso. mesmo assim me amou. Ninguém tinha nada. Com a casa tira a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua indesistível. Sua indesistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Eu não sei se você está afastado. Eu não sei qual foi o nível da ferida que fizeram em você. Eu não sei o que te levou a sair da presença dele. Mas eu sei qual é o motivo que você pode ter para voltar. O amor dele por você. Ele te ama. E se você quiser hoje voltar, se decidir por ele, saia do seu lugar, nós vamos orar por você. Eu quero te dar um abraço e declarar que você não está sozinho.